Olá, seja bem-vinda a este canal. E na receita de hoje nós vamos fazer uma massa de baunilha para os caseirinhos. E aqui nós vamos usar então 4 ovos, 270 gramas de açúcar refinado, tá? Eu uso açúcar refinado normal, qualquer marca. E eu vou bater na minha batedeira utilizando o método espumoso. Eu fico mais ou menos uns 2 minutos batendo na velocidade 2 da minha batedeira, tá bom? Eu gosto desse método porque eu acho que a massa cresce, legal, e o bolo fica bem fofinho, tá bom? Então eu sempre vou usar ela, vou ver até quando não tiver muitos gruminhos de açúcar e vou bater até esse ponto, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês. Em seguida, eu vou parar a minha batedeira e vou colocar 150 ml de óleo, tá? Eu uso óleo de soja normal, se você quiser pode usar o da sua preferência. Eu uso o normal de cozinha mesmo, tá? E aí eu vou colocando ele devagar, já vou batendo para ir misturando e vou girando a minha batedeira para ele misturando na massa. Coloquei o óleo, deixei ele batendo assim até misturar, eu desligo e vou vir com a farinha de trigo. E aqui, pessoal, eu tô mostrando pra vocês, eu coloco em um pote separado a farinha de trigo, 350 gramas de farinha, e eu vou peneirar essa farinha. Por quê? No final, eu vou mostrar pra vocês que vai ficar uns pedacinhos de farinha na peneira. Então, pra evitar que essa farinha fique no meu bolo e ela não vai se desfazer, não vai incorporar na massa, vai acabar ficando aquele pedacinho no teu bolo, no meio do bolo, então eu prefiro peneirar, tá vendo aí eu mostrando pra vocês? Então, esses gruminhos não se desfizeram, tá? E se você bater e colocar na massa, ele não vai se desfazer e vai ficar ali no teu bolo. Na hora que o cliente, que a pessoa, né, for comer o bolo, vai sentir esse pedacinho e não é legal. Então, por isso eu gosto de peneirar, tá bom? Pra não ficar nenhum pedacinho. Então, coloquei minha farinha de trigo. Aí, agora eu venho com a minha água, tá? 250 ml de água. Se você quiser dar uma amornada nela, de 30 segundos a 1 minuto no micro-ondas, tá perfeito, é o tempo que eu uso. E vou misturando a farinha na minha massa assim, manualmente, tá? A minha batedeira tá desligada, porque se eu colocar ela para bater agora, vai voar farinha para todo lado. Então, eu vou misturar a massa, né, na farinha de trigo com a água, vou misturando para não fazer lambança. E só depois de colocar toda a água é que eu vou ligar a minha batedeira. Ai, mas vai perder estrutura, não sei o que. Não, não vai. Tá bom? Eu vou bater até misturar, não vou ficar batendo muito tempo. É só até misturar toda a farinha de trigo e a água na massa e vou parar de bater. Agora eu vou vir com a minha essência de baunilha. Aí eu vou usar uma colher, né? Vocês estão vendo que dá 5 ml. Eu gosto de usar porque eu gosto do sabor que ela dá na massa. Se você não quiser usar, não tem problema, pode fazer a sua massa sem a baunilha, vai ficar uma massa branca gostosa da mesma forma, tá? Vou dar aquela misturada e aí eu vou vir com o fermento. Eu vou usar uma tampinha de fermento que dá 20 gramas. Eu gosto sempre de pesar. Se for só na tampinha, eu acho que pode dar algum erro, alguma grama a mais ou a menos, então tudo eu faço pesado, tá? Então, eu vou colocar na tampinha para vocês verem, mas tô pesando também, dá 20 gramas de fermento. Vou colocar aí no final. Vou misturar na minha massa, vou ligar a batedeira para ele incorporar melhor e aí sim vou levar para o forno. E eu faço o mesmo processo com o fermento, tá vendo? Eu também vou peneirar ele
para não ficar nenhum pedacinho. Mesma coisa, super rápido, não tem nenhum mistério, tá? Vou misturar para não levantar fermento, né? Voar em tudo. Vou bater até misturar apenas e vou pegar minhas forminhas. Nesse vídeo eu vou usar as forminhas de 12 centímetros que eu tenho, mas eu vou falar para vocês o rendimento da minha massa crua. Então, ela aí pronta, a minha massa crua, ela me rende 1,2 kg, tá bom? E aí eu vou dividir nas minhas forminhas. Lembrando novamente que quando eu uso leite, ela me rende menos, tá? O peso dela de massa crua vai me render menos. Aí eu vou passando desmoldante, tá? Eu uso esse desmoldante spray, facilita muito, né? Muito mais rápido. E eu gosto também do resultado que ele traz depois no meu bolo pronto. Então, eu coloco em cada forminha de 12 centímetros o meu desmoldante. Ó, não dá nenhuma grama de desmoldante, tá? Bem rapidinho, bem facinho, eu vou colocando em todas. E agora vamos começar a acrescentar a minha massa. Quanto eu coloco nas minhas forminhas? Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre tamanho de formas e as diferenças. Essa minha forma de 12 centímetros, eu vou deixar o link para vocês, mas sempre se atentem ao tamanho das formas, porque eu tenho essa forminha que eu uso de 12 centímetros e é um tamanho. Eu comprei uma outra de outro fornecedor e é outro tamanho, então quando você faz o bolo vai dar diferença, tá? Então vamos lá, cada forminha eu sempre vou colocar 150 gramas de massa crua. E agora eu vou mostrar pra vocês essa minha forminha que ela tá amassada. E geralmente eu não uso ela, tá? Porque o bolo vai sair deformado, né? Justo a parte de cima. Então, geralmente eu não uso ela. E aí eu vou mostrar pra vocês como que o bolo vai ficar no final, nessa amassadinha, tá? E lembra aquela forma que eu falei que é de 12 centímetros também, mas é diferente? É essa forma que eu tô na mão agora. Vocês estão vendo? O cone, o tamanho do cone é diferente, o fundo dela é diferente, né? Então, dá diferença. Quando você faz o bolo, vai dar diferença. Agora eu vou levar as minhas forminhas para o fogo e elas vão ficar em torno de 40 minutos até ficarem prontas, tá? Aí você vai olhando, é importante você olhar porque a forminha que tá mais pro fundo pode assar primeiro, né, que as outras que estão na frente. E eu vou mostrar pra vocês também a diferença de quando a forma tá mais pro fundo e ela fica mais tempo que as outras, tá certo? Ó, aí a minha massa tá pronta, fica bem fofinha. Uma delícia. E vocês veem a facilidade que foi para tirar aquele bolinho da forma, porque tava com bastante, assim, uma quantidade boa de desmoldante. Aí se eu já passei um pouco menos, ele não tá saindo, vou ter que passar a faquinha, porque tá grudado o bolo. Mas também sem problema nenhum, ok? Vou passar a faquinha ao contrário, para não cortar, né, o bolo. E rapidinho ele vai sair sem problema nenhum. Inclusive, esse foi o bolinho que ficou lá atrás e acabou ficando mais tempo. Olha a diferença de cor dele para o outro, né? Mas deu tudo certo, tá tudo bem. E eu vou mostrar para vocês a maciez dessa massinha, né, de baunilha. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. Logo teremos mais receitas, tá bom? Mais vídeos. Eu espero que possa te ajudar de alguma forma.
Até a próxima. Tchau, tchau.